Amém. Abra sua Bíblia comigo, nós vamos ler 2 textos, e se é que eu posso fazer isso, mas eu separei aqui um título para essa mensagem. Na verdade não é nem um título, é mais uma pergunta. Você é um discípulo de Jesus? Não me responda ainda. Você é um discípulo de Jesus? Essa pergunta é muito importante sabermos responder, porque ela muda todo o trajeto e o percurso da nossa caminhada cristã. Se eu sou de verdade um discípulo, e eu me sinto impulsionado a ministrar sobre isso, porque o que nós temos visto por aí é muita gente no oba-oba, né? Flertando com Jesus, namorando de longe, indo muitas vezes para a igreja, mas com uma vida dupla. Tem muita coisa acontecendo. Infelizmente não deveria ser assim, mas tem sido assim. E como igreja, como voz do Senhor, nós temos que nos posicionar. Oxalá que saiamos daqui com essa consciência bem clara. Não, eu sou um discípulo de Jesus, ou eu preciso me tornar um discípulo de Jesus. E eu não estou aqui para ofendê-lo, não estou aqui para irritá-lo, não é nada disso. Simplesmente me vem a responsabilidade de que eu preciso compartilhar essa palavra contigo para que possamos crescer no Senhor. Amém? Glória a Deus. Lucas capítulo 13, versículo 22. Será que o telão vai estar funcionando lá com a letra? Tá ou não está? Lucas 13, 22 a 30. Daqui uns dias tem um telão daquele lado, vai ficar tudo muito mais fácil. Vamos lá? Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Olha que pergunta. Respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater dizendo: Senhor, abre-nos a porta, e ele não responderá. Não sei de onde sois. Ele vos responderá, não sei de onde sois. Então direis: comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do oriente, do ocidente, do norte e do sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos. Amém? Mateus capítulo 28, versículo 18 e 20. Jesus, aproximando, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Esse versículo tem uma condição, tem uma promessa, tem uma bênção. Entretanto, irmãos, é preciso entender de fato o que é ser um discípulo do Senhor. A questão é: pastor, será que eu sou salvo ou não sou salvo? Isso não cabe a mim, não compete a mim julgar ou simplesmente estabelecer alguma regra para isso. Estaria errando, né? Estaria errando, porque quando você tenta acusar alguém ou apontar para alguém, quem é que não tem falhas? Quem não tem erros? Quem não tropeça em alguma coisa? Quanto à salvação, dependemos exclusiva e totalmente da graça. Eu não posso fazer nada para ser salvo, a não ser que Jesus
olhe para mim, toque meu coração e mude a minha natureza através do Espírito Santo, e daí então eu posso dizer, não, eu sinto no meu espírito que sou salvo, porque a Bíblia diz que o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos salvos. Que coisa tremenda, irmãos. O dia que eu percebi isso, o dia que eu notei isso na minha experiência com Deus, nada e ninguém conseguiu me dissuadir do caminho de caminhar com o Senhor. Não tem. Você não é. Não, eu sei que eu sou. Jesus me salvou. Isso é uma coisa que nenhum homem pode gerar, mas é coisa que só o Espírito Santo pode fazê-lo. Então, pastor, você é salvo, não precisa cuidar de mais nada. Muito pelo contrário, o salvo, né? O salvo tem a responsabilidade de manter a sua vida na presença de Deus, em santidade, em vida de oração. Calvino fala exatamente sobre isso. Ele diz, você que já é salvo tem uma responsabilidade. Hoje estamos ouvindo uma teologia muito liberal. Não importa o que você está fazendo, não importa como você está vivendo, importa sim, claro que importa. A Bíblia nos diz isso, Jesus nos ensina isso. Então, por quê? Por que pagar preço? Você já ouviu essa expressão, tem que pagar um preço? É muito comum as pessoas falarem assim. Mas pagar um preço para ser salvo? Não, pagar um preço para continuar a tua vida na presença de Deus. Porque senão daqui a pouco nós não entendemos mais o que é o Evangelho. E infelizmente, e nos parece muito real isso, que tem muita gente confusa quanto ao Evangelho, a ser cristão, a viver na presença de Deus. Está cheio de gente confusa. Tem gente que pensa que Jesus veio aqui para nos servir, quando na verdade ele não é um fast food onde você passa lá, eu quero isso aqui, eu quero comer, isso aqui eu não quero. Isso aqui tem muita gente na Bíblia que diz só fica com alguma porção da palavra de Deus, outra porção não, isso aqui é muito duro, pastor, isso aqui é difícil demais, não, eu não quero saber disso. Imagina renunciar, pelo amor de Deus, o sangue de Jesus tem poder. E tem muita gente que não tem experimentado uma vida abundante na presença de Deus, exatamente porque não conhece a palavra. Para a gente ser discípulo de Jesus, existe um preço sim a ser pago, um discípulo. Aí eu não estou falando agora de salvo. Quando você entrega a sua vida a Jesus, você é salvo. Mas para me tornar um discípulo, para que eu possa me tornar um discípulo de Jesus, aí sim existe um preço a ser pago, um verdadeiro discípulo de Jesus. Acho que primeiro eu precisaria saber exatamente sobre isso. Que eu, para me tornar um discípulo de Jesus, aí sim eu estou vivendo como um salvo, verdadeiramente. Enquanto eu não entender a dimensão do que é ser salvo e o que é ser discípulo, eu vou estar equivocado na minha caminhada com Deus. Nós somos um povo que tem ouvido tanta conversa aí fora, que muitas vezes a gente fica pensando, sabe de uma coisa? Jesus tem que fazer a minha vontade. Mas a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que nós devemos aprender a fazer a vontade de Jesus. Pastor, mas está todo mundo fazendo. Eu falei, não importa se está todo mundo fazendo, a gente tem que fazer o que a Bíblia nos manda fazer. Mas agora é moda. Jesus nunca teve na moda. Desculpa, é o cara mais demodê que eu já vi na minha vida, é Jesus. Mas aquela igreja é uma igreja moderna. E tem gente procurando igreja moderna. Falei hoje de manhã para a liderança. O pastor esteve aqui ministrando outro dia, foi numa igreja, lá em Goiânia. Hinos lindos que você ouve por aí. Aí chegou na hora do dízimo, foram contribuir, diz que lá o povo contribui muito. Chegaram ali, duas moças com aliança no dedo, de casado. Duas moças de mãozinha dada, aliança nos dedos, casada. Antes de dar a oferta, deram um selinho e deram a oferta. Igreja inclusiva. Aqui nós também somos uma igreja inclusiva, se você não sabe. Você é incluído aqui para render-se a Jesus e ser transformado pelo poder de Deus. Amém? Somos inclusivos. Venha como estás. Pode vir do jeito que for.
Pode ser ex aquilo outro, ex um monte de coisa. Mas a pregação do Evangelho é para salvar a tua vida. E uma vez que você é salvo, você começa a passar pelo processo do discipulado, da transformação, da novidade de vida. Amém, igreja? Porque não posso concordar que eu sou um cristão nascido de novo e continuo na velha vida. Ou eu sou de novo, ou eu sou de velho. Uma coisa ou outra. E eu preciso compreender isso. E parece-me que aí que muita gente se enrosca, porque está à busca de um evangelho que não é o evangelho que Cristo tem pregado. Não tem nada a ver. Pastor, você tem que ter habilidade, tem que falar o que o povo gosta de ouvir, isso dá público. Eu não estou interessado em público, irmão. O nosso compromisso, e vou falar para você, quando você encontra alguém que é sério no evangelho, o compromisso dessa pessoa é a salvação de almas. Amém, igreja? Nosso compromisso é que você seja salvo. Imagina, irmão, chegar um dia lá na presença de Deus, depois de 44 anos servindo a Jesus, ouvir aquela palavra de Mateus 7,21, ô cara, te conheço não, cai fora. Mas eu preguei, Senhor, eu expulsei demônio, eu falei em línguas, eu fiz milagres, eu pintei e bordei, mas não te conheço. Fora daqui só. Você imaginou? Eu não quero ser envolvido nisso, eu quero chegar lá e ouvir uma palavra gostosa, e assim nós devemos pensar na nossa vida eterna. Vindes, benditos, vindes. Aí valeu a pena, irmão. Quanta gente tem aqui, quanta gente vai chegar, mas vão ouvir sempre essa mensagem de salvação. Qual é o preço, pastor? Primeiro, o preço da renúncia. Para você realmente ser um discípulo de Jesus, você tem que entender isso, que tem um preço de renúncia. Ah, mas eu quero fazer do meu jeito. Eu quero contar para você, meu amado, que não é do teu jeito, é do jeito de Jesus. Se você não estiver disposto a renunciar a nada, esse evangelho é engraçado, é diferente, é esquisito. Porque se nós não renunciamos nada, eu não conhecia Cristo. Pastor, mas eu gosto assim de um lugar que as coisas sejam do meu jeito. Nunca vai ser do seu jeito, irmão. Nós vamos tempo, na vida inteira nós aprendemos a renunciar no mundo. Até no mundo a gente aprende a renunciar, porque tem muita coisa que o cara tem vontade de fazer, mas não pode. Imagina com Cristo. Imagina com Cristo, que é muito mais séria a situação. Se eu quiser me tornar um discípulo de Jesus, eu preciso compreender que tem um preço a ser pago para isso. Que preço? O preço da renúncia. Filipenses 2, 5 e 8 diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou usurpação a ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Diga comigo, servo. Ah, Romualdo, está escondido aí. Ô Diane, que saudade, hein? Pois vocês ficam aí que eu quero dar um abraço, não sei, tá bom? Desculpa aí, irmão. Ovelha, né? Assim mesmo. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz. Vamos falar a verdade, irmão? Se Jesus te convidasse para morrer na cruz, você ia numa boa? Só se for servo mesmo. Só se entender o propósito. Só se entender a natureza da caminhada. Se você entende errado a natureza da caminhada, você nunca vai se humilhar, nunca vai se esvaziar, nunca vai querer servir, você vai querer ser servido, porque o homem gosta de ser bajulado, paparicado. O homem gosta que o ego dele seja inflado. Não é assim ou não? É ou não é verdade? Quem que gosta de ser elogiado aí? Quem que gosta de ser elogiado? Todo mundo gosta. Quem que não gosta? Puxa, como você está bem hoje. Coisa do ser humano. Mas a proposta de Jesus é diferente. Tem que ter renúncia. Mas eu quero fazer do meu jeito, pastor.
do teu jeito não é o melhor, e a prova está na vida de muita gente, que o jeito que quando a gente faz do jeito da gente, os problemas nos atropelam. Nesses anos servindo a Deus, pastoreando, orientando, a gente fala para o irmão, irmão, não faz assim não, que não vai dar bom. O irmão olha para a gente e fala, pastorzinho, velhinho, desatualizado, sabe nada, vou fazer do meu jeito. Aí ele faz. Passa um tempo, ele vem e fala, pastor, não deu certo. Eu falei, eu sabia que não ia dar certo. Porque é do jeito de Jesus que dá certo. Sempre do jeito de Jesus dá certo. Mas eu estou passando luta, pastor. Tenha calma. Você vai ver o que Deus vai fazer. Amém? Não desespere, não. Entenda o seguinte, renunciar faz parte do Evangelho. Quando você renuncia a tua carne, tuas paixões, o teu ego, as tuas vontades, e decide fazer a vontade do Senhor. Lá no final parece que vai ficar difícil, mas Jesus também ficou difícil. Morreu, mas ao terceiro dia, diz a Bíblia, ele ressuscitou. Ele venceu a morte, ele venceu o problema, ele venceu. E a Bíblia diz que ele venceu, e ele falando a respeito disso, que nós também vamos vencer. Mas eu tenho que entender que é do jeito de Jesus. Tem muita gente que não é vencedor, porque não entendeu que é do jeito de Jesus. E não é uma palavra triunfalista, não, irmão. É com renúncia que se vence. Amém? Isso é uma condição. Glória a Deus, irmã. É isso aí. Marcos 8,34 diz assim, então convocando a multidão e juntamente aos seus discípulos, disse-lhes, se alguém que quer vir após mim, tem alguém que quer caminhar com Cristo aqui? Tem ou não tem? Tem mesmo, de verdade? Levanta a mão forte, eu quero ver. Ah, povo corajoso, hein? Então Jesus dá a receita. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz, siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la. Quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salva-la. O que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca da sua alma? E percebe que Jesus está falando, você tem que renunciar a coisas que todo mundo corre atrás. Quem que não gosta de um dinheirinho? É pecado ter dinheiro, pastor? Não. O problema está no amor, é isso, o apego. O problema está em depender do dinheiro e não do Senhor. E Jesus ensina sobre isso e fala, quando o homem começa a depender do dinheiro, ele estabelece o dinheiro como quem governa a sua vida. E se o dinheiro te governa, logo quem está te governando não é mais o Senhor, mas Mamon está no jogo. E lidar com Mamon, meu irmão, é complicado. Por quê? Porque ele controla mesmo, ele não dá trégua, você vira escravo. Você trabalha de manhã, de tarde, de noite, sempre, toda hora, todo dia. Você não tem tempo para a família, você não tem tempo para buscar Deus, você não tem tempo para nada. Porque quem está te controlando é a tua confiança no dinheiro. Eu quero dizer uma coisa. O texto está dizendo, você quer seguir a Jesus, tem que estar preparado para renunciar a coisas que você acha de tanta importância. O cristão entende isso. O cristão começa a entender que ele precisa passar por um processo de renúncia. Que preço mais eu tenho que pagar? O preço do sofrimento. Ih, pastor, como é esse negócio de sofrer? Pastor, eu não gosto dessa conversa, não. Filipenses 1,29 diz assim, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele. Pastor, mas que evangelho é esse que o senhor está pregando? Não estava escutando isso aí, não. Foi te dado a graça de não ser só salvo. Deus alcançou você e te deu o privilégio de também sofrer por ele. Eu não volto mais nessa igreja, porque essa conversa é muito desagradável. Mas a Bíblia está dizendo isso.
foi-te concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de creres nele. Tem momento que você não vai poder evitar. Isso acontece com o incrédulo e acontece com o crente. Sofrimento, luta, problema, dificuldade. Eu já vi muito crente tão equivocado que no momento da prova, da luta, o cara diz: estou fora. Ele não entendeu que tem que pagar o preço de aguentar firme até a última consequência, de permanecer fiel, de andar na presença do Pai com toda a sua dedicação e amor, reconhecendo quem Cristo é na sua vida. Amém? 1 Pedro 4,16 diz: mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Eu sou cristão e sirvo a Deus. A gente começa a servir a Deus, vem um problema, vem a perseguição, o cara olha para você, mete o dedo na sua cara: mas você não é crente? Sou sim, por quê? Vem problema, vem perseguição, vem rejeição. Irmão, como o crente é rejeitado, e como a ferida de muita gente é rejeição, o cara passa por rejeição, a primeira coisa que ele faz, pula fora. Pula fora, irmão, porque não, eu pensei que eu ia lá na igreja, todo mundo é bonitinho, amoroso, vai me dar um abracinho, vai me dar um beijinho, e eu vou ficar, ai, que delícia. Você está louco, irmão? De onde você veio? Está viajando na maionese? É nada. Quando você decide vir para Cristo, se prepara que o negócio vai ficar feio. Mas pregaram para mim que depois que eu sou cristão, eu não tenho mais problema. Então mentiram para você, porque Jesus é muito claro em João 16:33. Ele fala assim: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele está dizendo para mim e para você: se eu venci, em mim você também vai vencer. Mas tem que estar nele, irmão. Tem gente que coloca a confiança na esposa, no esposo, no pastor, na pastora, na igreja. Tudo errado, irmão. Você tem que estar em Jesus, que quem dá vitória é Ele. É Ele que trabalha aqui no meu interno, que me fortalece a fé. Aí vem o problema, vem a luta. Tem tanta gente que se perde no momento da luta, da aflição. O cara entra num processo de ansiedade violento, e daqui a pouco sai fazendo loucura. E você fala: mas como, pastor? Eu estou compartilhando contigo, amado, as verdades mais preciosas que eu ouvi na minha vida toda, servindo a Jesus. Mas não é porque Jesus me dá uma bênção, pastor. Jesus abençoa mesmo, irmão. Se você estiver nele, você vai nadar de braçada. Mas não quer dizer que você não vai ter problema. E quando você está passando por problema, aí que você tem que permanecer firme. Pastor, eu me lembro de uma irmã, chegou para mim: pastor, depois que eu comecei a servir a Deus, meu marido ficou endemoniado. Eu falei: não ficou não, ele já era endemoniado. Só que agora você tem discernimento. Mas pastor, o homem ficou violento, mais violento do que ele é Jesus. Jesus vai pegar ele, irmã. Só que você tem que ficar firme. No momento da luta, você não pode desistir. Você tem que permanecer firme. Que preço mais, pastor? Preço da coragem. Tem que ser corajoso. O cristão tem que ser corajoso. Ser cristão, o cara tem que ter coragem. É para os corajosos. Pastor, mas tem certeza? Coragem para quê? Para não ficar igual a todo mundo. Para não se conformar com este século. Percebe bem uma coisa: quando você vê Romanos capítulo 12, não vos conformeis com este século, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Tem muito crente pedindo: Deus me transforma. Isso, eu já fiz isso, agora você precisa tomar posse do teu território espiritual. Você tem que sair do senso comum. O problema é que a gente está tão embalado na conversa dos outros, que a gente está agindo como todo mundo e está achando que está tudo bem. Não, Jesus falou: você tem que se transformar. Como é que eu me transformo, pastor? Seja cheio da palavra.
Desfrute da palavra de Deus, da unção que a palavra libera. Posso escutar pelo menos um amém nesse silêncio todo? Você deve estar prestando atenção, por isso que você está quietinho, né? Mas por que isso, pastor? Eu tenho que mudar minha mente. Mas toda a vida eu orei e falei, Deus me muda. E Jesus está falando, muda você, ó abençoado. A tua natureza já fui lá, já salvei. Agora está a hora de você se envolver no processo. Pastor, mas eu nunca li a Bíblia. É por isso que não muda nada. Cheio de conceito errado, cheio de mania errada, cheio pega, e hoje está fácil, né? Pega a internet, escuta o cara lá não sei de onde, que você não sabe nada dele, você não conhece ele. Por exemplo, se eu sentar para escutar ali o pastor Lauro, eu sei, ele tem história, irmão. Ele vai me ensinar muita coisa, tem história, tem caminhada. Essa moda que está hoje aqui, para tudo quanto é lugar, o cara saiu de uma igreja, foi para outra, pum, virou pastor. Virou pastor. Ô, peraí, meu irmão, qual que é o teu histórico? E o povo vai atrás de qualquer coisa que estão ouvindo por aí. Me perdoe, irmão, mas isso é uma pura verdade. Você não sabe de onde o cara veio. Você não sabe do histórico dele. Você está escutando gente que não tem nada para te ensinar. Escute a palavra, se dedique na palavra, leia a palavra, deixa a palavra te confrontar, amado. Deixa a palavra esfregar você na parede. Meu Deus, eu estou desse jeito, eu vou para o inferno se eu continuar assim. É isso aí, cara. Há não muito tempo alguém chegou para mim e falou assim, ô pastor, eu estou namorando uma pessoa que não é crente e tal, aquela coisa toda. O que o senhor me diz? Eu falei, você quer um conselho meu? Eu quero. Eu falei, então tá, abre a Bíblia. Você não se meter em julgo desigual e tal, está lá na palavra de Deus. A pessoa virou para mim e falou, pastor, o senhor não entende. Como assim eu não entendo? Não entendo o quê? O senhor não entende, pastor. Eu falei, eu não preciso entender nada, a Bíblia é textual, está dizendo que eu não posso andar em julgo desigual. Uma hora dessa você estuda o que é o julgo, por que da desigualdade. O julgo é a cangalha do boi, quando era tocado. Quando é desigual, um boi mais baixo e o outro mais alto, dificultava o trajeto, sabe? Quando fala julgo desigual para o casal, para alguém que queira casar com quem não é cristão, sabe o que acontece? Vocês nunca vão conseguir andar juntos. O julgo desigual causa isso. Eu falei, não preciso orar, não preciso fazer nada, estou dizendo para você que não é de Deus, porque a Bíblia diz que não é de Deus, eu não preciso fazer mais nada. Não, pastor, mas uma profeta levantou lá e eu falei, profeta do diabo, eu falei, e daí a bicha fez, perdão, irmão, aí o negócio ficou feio. Quer que eu conte o resto da história? Pergunta para mim, deu certo, pastor? Pergunta aí. Claro que não, irmão. A Bíblia não mente. Seja um homem mentiroso, Deus dá honra. Mas pastor, mas irmão, não dá. Se você for contra a palavra de Deus, não dá certo. Por isso que o crente quer atalho, que é alguém que profetize para ele. Que alguém que apresente um atalho mais fácil. Por quê? Porque ele não quer ter renúncia, ele não quer pagar preço, ele não quer obedecer a palavra de Deus. E aí fica reclamando. Não tem coragem para permanecer na palavra. Não, pastor, eu vou procurar um lugar onde a coisa é mais light. Lá, pastor, lá profetiza. E o negócio é impressionante. Eu respeito o profético, irmão. Eu respeito o profético. Quando o profético é de Deus. Claro. A pessoa está dentro da palavra. Por quê? Porque Deus não vai usar um profeta para negar esta palavra. O senhor não é pentecostal não, pastor? Sou sim, irmão. Profetizo também, oro em línguas, oro por enfermo. Sou batizado com o Espírito Santo, igualzinho você. Nunca vi Deus fazer funcionar uma profecia que fosse contra a palavra. Nunca. Tem que ser conforme a palavra.
Aí como a gente vive correndo atrás do vento, para ver se resolve o problema, quando o problema na verdade tem que ser ajuste à palavra de Deus. Mas eu vou procurar um caminho, um atalho. Não tem atalho no Evangelho de Jesus, amado. Não tem não. Pastor, o senhor não entende. Eu não entendo, a palavra de Deus entende. Não deu certo. Não vai dar certo. Então, a gente de vez em quando fica pensando que se eu usar alguns artifícios evangélicos, perdão pelo evangélicos aqui, porque na verdade alguns artifícios, eu vou orar bastante, vou jejuar bastante, mas eu não vou obedecer a palavra e vai dar tudo certo. Não, mas pastor, estou cheinho do Espírito Santo, pastor. Estou arrepiando. E daí, irmão, se você é um desobediente na palavra, o que vai virar isso? Você não obedece nem a palavra, imagina se vai obedecer a teu pastor. Nunca. Eu estava lá no lugar, fui lá levar um pastor no hotel, o cara chegou para mim, sabe, pastor, descobri na minha caminhada que eu não tenho que obedecer a ninguém, só o Espírito Santo. Eu falei, interessante essa tese, hein? E você obedece a palavra também? Eu obedeço, pastor, eu pego a palavra assim, ó. Eu falei, sério? Ele falou, sério. Eu falei, imagina se cair lá, né? E Judas foi e se enforcou, né? Você está perdido, cara. Eu falei, meu irmão, não existe essa teoria que você está falando isso. Essa coisa não é de Deus, não, rapaz. Ele não gostou do que eu falei. Qual é o caminho mais seguro? É o mais difícil, mas é o caminho mais seguro. Eu tenho que aprender, eu tenho que ter coragem para obedecer a palavra de Deus. Efésios 2:2 diz, nos quais andastes outrora, está falando da velha vida, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Tem muita gente vivendo no espírito, está dentro da igreja, mas vive segundo o mundo, no espírito da desobediência. Ai, meu Deus. Pastor, o senhor profetiza? Estou acabando de profetizar, irmão. A palavra de Deus é profética. Isso foi escrito para os nossos irmãos primitivos, mas foi escrito para nós, porque a Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus não negocia com o pecado, irmão. Nunca vai negociar. Você está me entendendo? Aí o cara fala, ih, pastor, você com essa mensagem nunca vai encher essa igreja. Estou preocupado com isso. Eu tenho que ter coragem para ser reconhecido como crente. Coisa de louco. Que, pastor? 1 Coríntios 4:10. Nós somos loucos por causa de Cristo. Alguém pode dizer aleluia? O cara se converte, chega lá, você também agora é crente? Sou. Por quê? Eu também sou. Mas desde quando você se converteu agora? Não, já faz tempo. Eu era um 007, escondido, mocato. Não posso me expor, tenho medo. Tenho medo de ser crente, as pessoas achar que é muito feio ser crente. Temos orado para que isso não aconteça, né? Para que o comunismo não tome conta da nossa nação. Mas se acontecer, você vai ver quem é crente de verdade e quem é falso. Porque tem muito crente meia boca no meio das igrejas. Mas tem uns irmãos, tem umas irmãs que dá orgulho de ver. Sou crente mesmo. Vai num restaurante, eu não posso orar aqui, porque sabe como é que é, né? O que vão pensar de mim? Estava nem aí hoje, né? Estava lá orando, agradecendo a Deus pela comida, daqui a pouco agradecer a Deus pelo privilégio de ter mais um ano de vida. Não aguentei, irmão, veio a presença de Deus, eu já comecei a ficar cheio do Espírito Santo, as lágrimas vieram, e eu não estava nem aí, num restaurante chique aí. Coitadinho, o pastor está chorando, está coitadinho coisa nenhuma, eu estava cheio da glória de Deus.
temos que ter coragem, irmão. Coragem, ousadia. Meu Deus, tanta coisa para poder ministrar. Eu vou pular aqui alguma coisa. Eu tenho que estar disposto a pagar o preço da perseverança. Mateus 24:13 diz assim: aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Chegou o fim já ou não? Aqui Jesus está falando do fim. Pastor, eu não tenho coragem de aguentar essa bucha, não. Ser crente é muito difícil, é porque você não nasceu de novo, é por isso que está dizendo isso. Porque quando você nasce de novo, não tem esse negócio difícil, não. Você vai para cima mesmo. E você fala: não, Jesus, pode me pegar mesmo. Eu estou a fim de me converter de verdade. Quero tirar tudo que não presta da minha vida. Quero andar em novidade de vida. Porque eu quero permanecer salvo. E chegar aos meus últimos dias salvo. Eu não quero entrar em um aspecto doutrinário daqui ou dali, mas foi Jesus quem disse. Permanecer. Permanecer indica para um processo de continuidade. 2, 3, e assim vai. Paulada para cá, paulada para lá, pecado para ali, pecado lá, tentação, coisa que não presta, né? Porque tem gente que parece que é levantado na vida da gente só para poder impedir de você caminhar, não é verdade, irmão? E isso acontece mesmo. O diabo está muito interessado na sua derrota, e o Senhor Jesus está muito interessado na salvação da tua alma. E eu penso que assim deve ser a igreja, muito preocupado com a salvação da sua alma, não com o quanto você tem no seu bolso. Amém? Se o cara é bonado, chega nele, vamos fazer uma média, vamos arrancar a grana desse cara. E aí o cara chega e, cheio de pecado, cheio de coisa errada, não é confrontado. Não pode ouvir uma palavra, porque se falar desse jeito, o cara sai da igreja. Saiu da igreja porque nunca foi. Um pastor amigo meu lá de Curitiba, a irmã ficou viúva. E aí um dia o filho dela falou: ô pastor, preciso falar uma coisa para o senhor. Eu falei: o que foi? Sabe a mãe, né? Sei. Diaconisa. Então, a mãe está dormindo com o namorado dela lá em casa. Mas como assim? Então, pastor, ela não é casada, mas está dormindo com o namorado. Pastor, eu vou conversar com a sua mãe. Chamou a mãe. Você sabe o que aconteceu, né? Espremeu até o caldo, né? Ela falou para o pastor: pastor, não fala assim comigo que eu vou sair da igreja. Mas você não consegue sair, minha irmã. Eu vou sair, pastor. Não, você não vai sair da igreja de jeito nenhum. Ela vai: por que eu não vou sair? Porque a senhora nunca entrou. É por isso que a senhora está desse jeito, vivendo em pecado. Muitas vezes a pessoa não está entendendo. Eu não gosto disso, não gosto daquilo. Quem diz que a igreja é para você gostar? Você começa a caminhar numa igreja, você tem que entender que você está caminhando para ser um representante legal de Cristo, para andar testemunhando de Jesus. Hoje é uma moda, crente sai daqui, vai para lá, sai de lá, vem para cá. É uma migração fora do normal. Por que o cara sai? Você imaginou o casamento assim? Hoje eu estou casado com essa irmã, porque essa irmã é uma bênção. Hoje eu não estou casado mais. Agora não dá, porque tem casos e casos, né? Mas, gente, não é desse jeito que se vive. A vida cristã, a vida com Deus, não é assim que se vive. Você não deixa de ser filho só porque a família não é boa. Quando você vem para Jesus, você vai enfrentar um monte de problemas. Sabe por quê? Porque a gente já vem com um monte de problema. Muito problema interno. Muita rejeição, muita ferida. Muito problema, muito problema. Você vem, você tem problema. Teu irmão, você tem uns 1000 problemas. Teu irmão também tem mais uns 1000. Aí começa a juntar 1000 aqui. Daqui a pouco você tem 1 milhão de problemas. E de repente você vem para Jesus pensando: não, mas vão resolver todos os meus problemas. Está certo, pastor? Se você perseverar até o fim, é provável que você vai ter muitos deles resolvidos. Por isso tem que perseverar até o fim.
Você está chegando num momento de melhora da vida, você fala, desistir. Dá as costas, vai embora e não entende o que é que a palavra disse. Eu tenho que pagar o preço da fidelidade. E fidelidade na Bíblia é uma das palavras mais importantes que existe na Bíblia. Mais importante. Ser fiel. E aí muita gente se enrosca. Porque não é fiel com a igreja? Sério. Pastor, com a igreja. A igreja é o corpo de Cristo, irmão. Se você é infiel, você não está sendo infiel com aquela denominação. Você está sendo infiel com seus irmãos, com a família de Deus. Se você procurar na cidade, tem um monte de denominação. Aqui é mais uma. E aqui não se salva ninguém, viu? Porque quem salva aqui não é a igreja, é Jesus que salva. Aqui se reúnem os salvos. Aí você vai procurar um monte de denominação. Tem bastante, irmão. Mas a igreja do Senhor em Campo Mourão, a igreja do Senhor Jesus em Campo Mourão é uma só. Ela não tem placa. É uma só. Pastor, quer dizer então que eu pertenço ao corpo de Cristo. Você não vai achar a igreja perfeita, você não vai achar pastor perfeito, você não vai achar crente perfeito. Porque se você parar e ficar de olho nessa turma, você não vai seguir a Jesus. Porque tem que ser perseverante. Quando você olha o irmão pecando, você fala, esse irmão está pecando. Aí você para e analisa um pouco, tem dois pecando, o irmão que pecou e você que julgou. Então não tem jeito. Fidelidade à igreja é defender o irmão, defender a fé, defender a vida com Jesus, caminhar com Ele. Aí eu fui naquela igreja lá, um monte de gente metida naquela igreja, e você também. Viver com Jesus é ser fiel à igreja, fiel à palavra de Deus, fiel na vida de oração. E aqui muito crente empaca. Orou hoje, irmão? Orei, pastor. Obrigado pelo alimento, amém. Estava com muita fome. Foi bem rapidinho. Mas orei. Orei na hora do culto, quando o senhor mandou orar junto, pastor. O que sustenta o cristão, tem uma coisa que muita gente não entende, fala tanto da graça, mas não entende as ferramentas da graça. Uma das ferramentas da graça é a vida de oração. Você pode estar derrotado, fracassado, triste, de tudo quanto é jeito. Você dobra o teu joelho e começa a orar de verdade, daqui a pouco você vê a manifestação da graça. O poder de Deus vem sobre a tua vida, aquela tristeza vai embora. Você chora na presença do Senhor, você se quebranta, você fala, comecei a experimentar a graça, aleluia. O pastor, estou sentindo um arrepio aqui na igreja. Isso é fruto da graça, irmão, fruto da oração, da intercessão. Antes de acontecer um milagre no meio da igreja, lá na sua casa, tem que acontecer um milagre na vida de oração. O crente tem que ser crente de oração de verdade. Queria ver você sexta-feira aqui comigo orando. Nenhum aleluia? Porque não entende o que é graça. Tem muita gente falando de graça, porque o Senhor, irmão, se eu estou aqui hoje é porque alguém orou por mim. E se você está aqui é porque alguém orou para que a graça se manifestasse na sua vida. E você disse, Jesus, eu te conheço por conta da graça. O evangelho não tem casualidade. Deus é um Deus de planos e de propósito. Irmã, quer ver teu marido salvo? Dá-lhe orar. Irmão, quer ver as coisas acontecerem? Dá-lhe orar. Sexta-feira eu ministrei aqui uma palavra muito simples. E Jesus orou, diz a Bíblia, e o céu se abriu. Está falando do batismo dele. Jesus orou e o céu se abriu. Sabe o que significa isso, irmão? Que quando você ora, a modelo de Jesus, quando você ora, as coisas começam a mudar. Isso é uma das manifestações da graça. A outra é a palavra. Quantas vezes, aquela Bíblia que você já leu, eu espero que sim, muitas vezes. Aí um dia você abre aquela palavra,
E desperta uma fé diferente. Aquela palavra faz outro sentido para você. Aquela palavra faz sentido. E você diz, meu Deus, eu nunca tinha lido isso na Bíblia, mas Deus está falando comigo. Sabe o que é isso? Isso é rema. Você encontra duas expressões para o texto escrito. Logos, que é a verbalização, o texto escrito. Mas o mesmo texto escrito, que é logos, pode se transformar em rema na sua vida. Revelação de Deus. Tem que ser fiel na vida de oração e tem que ser fiel na palavra. Normalmente quando o crente se desvia é porque ele largou a fidelidade da oração e largou a fidelidade na palavra. Aí qualquer coisa faz a cabeça dele. Por que muita gente não descobre isso, pastor? Porque está cheio, não da palavra e não da presença de Deus. Está cheio de tanta coisa. Você quando chega no restaurante, ninguém faz isso, irmão. Chega lá no restaurante, almoça em casa primeiro, come uma comida, come um pãozão com café e manteiga. Aí chega no restaurante para comer. Você não come, você está cheio. Tem gente que está cheio do mundo, está cheio do pecado, está cheio de tanta besteira, está cheio de internet, está cheio de pornografia, está cheio de tanta coisa. Quando chega, não tem nem vontade na igreja, comer um pouco daquela comida. Aquela comida é chata. O pastor vai ficar dando sabão de nós, porque está cheio. Não vai conhecer a graça desse jeito. Para conhecer a graça tem que ter fome, tem que ter sede da presença de Deus. E Deus não se manifesta em paredes, viu, querido irmão? Deus se manifesta no quarto. Deus se manifesta. Pastor, eu queria um pregador diferente. Quero falar uma coisa para você. Diferente aqui tem que ser Jesus. Que negócio está quente. Sabe, irmão? Nós temos que deixar de ser menino na fé. Parar de ficar correndo atrás de novidade de vento. Eu tenho que ser fiel na mordomia dos meus talentos com Deus. Percebe, o crente se converte, logo ele começa a pegar os talentos que Deus revelou para ele e começa a botar na obra. Passa um tempo, ele magoa, ressente, não obedece a palavra, é infiel. Deus manda perdoar, ele não perdoa. Deus manda ele parar com aquilo, ele não para. E ele vai ficando, daqui a pouco vai enterrando os talentos. Irmão, você era tão bom nisso, cadê você? Não quero saber não, pastor. Estou decepcionado com os irmãos da igreja, estou decepcionado com a igreja, estou decepcionado com o pastor. E quando o crente entra nesse costume, ele nunca mais serve a Deus, porque não tem igreja boa para ele servir a Deus. E o motivo dele, ele sempre está se justificando. Eu não sirvo a Deus porque... Nunca fala que o problema é ele. É sempre alguém, é sempre alguma coisa, é sempre o outro. Isso é uma síndrome, viu, irmão? Criança gosta muito de fazer isso. Muitas vezes vira um adulto desse jeito. A culpa é da professora da escola. A culpa é deles, dos meus amigos. A culpa é do meu patrão, por isso que eu não paro emprego. A culpa sempre é de alguém. A culpa é do pastor, por isso que eu não frequento a igreja. Você vai chegar na presença de Deus, vai dar essa desculpinha esfarrapada. E o Senhor vai falar, cadê o talento que eu te dei? O que é que você fez com ele? Enterrei, Senhor, enterrei. E daí, como é que vai ficar a explicação? Não vai ficar. Mas nós temos que deixar de ser menino na igreja, irmãos. De ser criança, de ser infantil. Pastor, vai ter gente nova na igreja. O senhor está descendo por rede aí desse jeito. Ô meu amado, eu estou falando de palavra de salvação. Jesus estava pregando, o negócio ficou apertado. Os discípulos chegaram em Jesus e falaram, Jesus, Senhor, o senhor não está se dando conta, a multidão está vazando, a conversa é muito dura. E o Senhor vira para Pedro e fala, e daí Pedro, você está querendo ir também? E Pedro, né, irmão? Pedro é uma coisa espetacular. Pedro se vira para Jesus e diz, Senhor, mas para onde iremos? Se só Tu tem palavras de vida eterna. Pastor, você bem que podia alisar um pouquinho, fazer um... Eu me lembro um dia que eu estava numa questão lá, meio errado, há muitos anos atrás. Pensei que Jesus ia passar a mãozinha, falar, filhinho, mas levei uma borrachada, irmão. Falei, estou errado mesmo, Senhor, um negócio eu tenho que mudar. Eu tenho que ser fiel no meu testemunho. A vida de testemunho.
Crente que não é reconhecido como crente tem alguma coisa errada com ele. A pessoa não viu o tamanho da minha roupa. Muitas vezes a língua acompanha o tamanho da roupa. Por isso que ninguém acredita, né, irmão? A linguona, ó. Se medir, fica igual o tamanho da roupa. Mas eu tenho que me vestir como crente. Se você tiver que se vestir como crente, pode começar. Os irmãos vão vestir vestido, tá bom? Porque Jesus tinha uma túnica enorme. Vai ficar bonito, pastor Laureu, o senhor de túnica. Para você, está amarrado. Está estranho essa prosa. Não é isso que é testemunho, irmão. Testemunho é caráter transformado. Eu falo que vou, eu vou. Eu falo que pago, eu pago. Está entendendo? Eu me lembro até hoje. O irmão estava lá com ele. Aí mandou a secretária atender e disse: manda dizer que eu não estou. Estou ocupado agora. Mas por que não mandou falar? Eu estou conversando com o pastor aqui. Ele teve que mentir. Eu falei: ô irmão, acho que tem alguma coisa errada na tua vida aí, ué. A Bíblia diz que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Apocalipse 2:10, texto tremendo. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Amém? Que proposta, que coisa tremenda. Pastor, por que eu não posso fazer do meu jeito? Apocalipse 21:8 diz assim: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Acho que a igreja brasileira, a igreja no mundo não se apercebeu ainda que o assunto é sério. É sério. Eu não posso viver do meu jeito? Não. Eu e você temos que viver do jeito de Jesus. Amém? Amém? Só porque é seu aniversário, né, pastor, que você está fazendo isso com nós? Não, irmão, porque eu te amo. Em nome de Jesus eu te amo. Eu não quero que você vá para o inferno. Eu não quero que você fique enganado por ninguém. Eu não quero que você chegue lá no final da jornada e diga: por que ninguém me avisou? Por que ninguém me alertou? Por que esconderam a verdade de mim? Por quê? Você me compreende? Vamos ficar de pé. Você é um discípulo de Jesus? Você é um discípulo de Jesus? Eu não sou discípulo de Jesus, pastor, porque a minha mulher não é. E Queco? Estavam discutindo lá, entre eles, um rolo, quem é o primeiro, quem vai, quem não vai, aquela conversa de gente, né? E aí, Jesus virou para Pedro e falou assim: ô Pedro, o que importa a eles? Segue-me tu. O que importa a eles? Segue-me tu. O que importa os outros? Eu e a pastora Bernadette vivíamos no começo do casamento quebrando a madeira. Que coisa, irmãos. Está lá ela lá atrás. Está longe, não consegue me alcançar tão rápido. A gente brigava demais, brigava muito. Um dia, eu olhei para ela, domingão, me arrumei. Onde é que você vai? Vou para a igreja. Como assim vai para a igreja? Eu decidi que eu vou para o céu. O melhor caminho para você poder ir para o céu, irmão, é a igreja. Eu vi esse negócio que estão falando que você pode ser crente
sem igreja, essa coisa, isso aí é mentira do diabo, porque o cara que está em casa dizendo que é crente, sem precisar congregar, sem precisar caminhar junto, sem precisar ouvir palavra, sem ser confrontado, sem ter que prestar conta da vida, sem ter que contribuir, isso é conversa, isso é o diabo que está promovendo essa teologia. Se você quiser realmente ir para o céu, começa pela igreja. E eu falei para a pastora Bernadette, hoje pastora, né? Naquela época não era, que era uma briguentinha que eu vou te contar. Você está dando risada porque a sua esposa é mansa, né? Manso e suave, né? Falei, mas agora vai dar uma de crente, falou para mim. Desse dia eu vou para o céu. Se você quiser ficar para o inferno, problema seu. Eu estou indo para o céu. Irmão, eu quero que você vá para o céu. De verdade, com todo o meu coração. Acho que o foco da minha vida é levar almas para o céu. Esse deve ser o foco da igreja. Eu tenho que ser um discípulo de Jesus. Eu tenho que ser fiel ao Senhor. Amém? Eu não sei o que precisa mudar, mas eu quero orar por você, porque eu sei que Deus, se você entendeu a palavra, Deus vai mudar a tua vida. E eu creio no que eu estou falando, irmãos. Eu creio no que eu estou falando. Pastor, vai dar tempo? Sempre vai dar tempo com Jesus. Fecha os teus olhos, eu quero orar pela sua vida. Deus, estamos na tua presença, aqui está a tua igreja, teu povo, pessoas que o Senhor ama, pessoas que o Senhor quer ver bem. Pai, eu oro em nome de Jesus, eu peço que esta palavra, esta noite, faça sentido para a vida do meu irmão, que ele não ande mais como um menino, levado através de ventos de doutrinas, que ele não ande mais se perdendo, ou batendo cabeça de um lado para outro, mas que ele se acerte, se alinhe com o Senhor, que ele caminhe diante do Senhor com firmeza, Pai, com segurança, que cada um que está aqui esta noite se torne um discípulo vivo do Senhor, Pai, que o mundanismo, que o pecado, que as coisas erradas saiam, batam em retirada da vida do meu irmão. Pai, a tua palavra nos diz que somos mais que vencedores. Agora, para sermos mais que vencedores, não pode ser de qualquer maneira, porque o Senhor não é um Deus de qualquer maneira. O Senhor é um Deus que leva as coisas com misericórdia, com graça, mas leva as coisas muito a sério. Abençoa a casa do meu irmão, abençoa a sua família, Senhor. Eu quero, Senhor, crer, porque eu sei que pode ser feito assim, que a partir do momento que meu irmão se ajuste com o Senhor, ele comece a ver o romper sobrenatural do Senhor na vida familiar, financeira, na vida espiritual, ministerial, que haja, Senhor, um romper sobrenatural na vida do meu irmão, da minha irmã, Pai. Aqui está a igreja que o Senhor ama, aqui está parte do seu povo, Pai. Oh Deus, eu clamo por um milagre. Talvez alguém tenha pedido ao Senhor. Você está buscando de Deus e perguntou por que não está acontecendo. Hoje você teve resposta. Hoje você teve resposta. Lembra de onde você caiu e o Senhor vai te levantar. Glórias ao teu nome, Senhor. Abençoa a casa do teu servo, da tua serva, Pai. Que ele saia daqui alegre, feliz. Traz à consciência aquilo que